Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão de hoje. Você pode estender essa reflexão durante toda a sua semana, ruminar essas palavras, ruminar essa mensagem, porque só assim ela começa a fazer parte do nosso ser. Hoje nós vamos começar alguns vídeos sobre seres espirituais, os anjos. Será que anjos existem realmente? Será que existe um mundo espiritual ao nosso redor que nós não vemos ainda, não percebemos? Só estamos com os nossos olhos fixados nesta vida física, natural e terrena? Será realmente que existe esse mundo espiritual? Bem, a Bíblia é clara em nos afirmar que sim. Inclusive, ela cita alguns versículos que nos mostram realmente que existe um mundo espiritual à nossa volta, é o mundo onde Deus mora, os seus anjos, seres espirituais que ele criou, os anjos caídos também, que Lúcifer, quando caiu da graça do Senhor, Satanás trouxe um terço dos anjos, e eles são hoje anjos caídos, que vivem também ao nosso redor, que podemos dizer que são demônios, e que estão tentando influenciar todos nós para nos desviar dos caminhos do Senhor. Veja o que nós lemos em Salmos 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Em Salmos 148, 2, nós lemos: louvai-o todos os seus anjos, louvai a Deus. Os anjos louvam a Deus. Eles estão nesse mundo espiritual onde Deus vive, todo o tempo louvando a Deus. Louvai-o todos os seus exércitos. Os exércitos dos anjos sempre estão louvando a Deus. E em Mateus 25, 31 nós lemos: e quando o Filho do Homem, Jesus, vier em sua glória, a sua segunda vinda, e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, por esses 3 versículos, e tem muito mais versículos que falam sobre anjos, nós que cremos na Bíblia, temos a convicção realmente que os anjos existem, que eles têm uma função dentro do plano de Deus, que eles estão ao nosso redor, nos servindo, nos protegendo, nos guardando. E existe uma matéria chamada angelologia, é uma matéria da teologia, que estuda sobre os anjos. Então, nós podemos dizer, inclusive, que já no tempo da igreja primitiva, onde aquelas pessoas tinham saído de uma convivência tão íntima e tão próxima com Jesus, os seus apóstolos, eles estavam ali ainda sob a influência daquela unção pura, verdadeira. E com certeza eles começaram a enxergar este mundo espiritual, onde Jesus ascendeu no momento determinado pelo Pai, depois da sua ressurreição, depois de passar 40 dias aqui na terra, ele ascendeu para o Pai, e hoje ele está sentado à direita do Pai. Jesus, que esteve aqui como filho, hoje ele está à direita do Pai, em uma unidade perfeita com o Pai, nas regiões celestiais. E nós não podemos deixar de lembrar que quando Jesus foi levado ao deserto, depois do seu batismo, e foi tentado por Satanás, e ele resistiu à tentação de Satanás, a Bíblia diz que depois de tudo isso, do jejum que ele fez por 40 dias, os anjos vieram e lhe serviram. Então, realmente, os anjos, eles são reais. Agora, eles são seres
espirituais. Eles não são seres corpóreos. Eles não têm corpo como nós. Eles são seres espirituais, mas eles são reais, eles existem e eles estão também ao nosso serviço, segundo o próprio plano do Pai. Como eles serviram a Jesus naquele momento, ele pode estar te servindo também em algum momento, em alguma circunstância que você esteja passando, em alguma dificuldade, em algum momento de livramento, você de repente se percebe que um anjo esteve ali ajudando você a sair daquela situação. E tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, os anjos são mencionados. Um anjo apareceu a Maria para anunciar que ela iria conceber e que Jesus viria através da sua vida. O anjo apareceu a Daniel para também lhe trazer uma mensagem. Então, quando nós analisamos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vemos sim que os anjos são reais, que eles existem, que eles estão aí também para nos servir por ordem do Pai. Então, nós podemos dizer que anjos, nós podemos traduzir como mensageiros. Tanto no hebraico como no grego, nos traz essa ideia, essa interpretação. Anjos são mensageiros. No livro de Apocalipse também é citado os anjos de cada igreja, daquelas 7 igrejas da Ásia, onde João, o apóstolo João, enviou cartas e ele enviou ao anjo de cada igreja. Então, nós podemos ver também que alguns termos são designados na Bíblia que significa anjos. Por exemplo, santos podem ser, em algum contexto, pode estar se referindo a anjos. Exércitos, um exército de anjos, uma legião de anjos. Vigilantes, assembleia, espíritos ministradores, ou seja, de repente você recebe uma mensagem que você tem certeza que veio do mundo espiritual. Pode ser um anjo trazendo essa mensagem para você. Podemos também encontrar na Bíblia termos como principados e potestades e poderes. Então, todos esses termos estão relacionados a esse ser espiritual criado por Deus, que são os anjos. Agora, dentro da criação dos anjos, nós vemos que existe também uma hierarquia, porque nós encontramos referências, por exemplo, a arcanjos, a querubins, a serafins. Isso indica que existe uma diferenciação de classes de anjos, que nós podemos nos aprofundar e entender melhor o que significa o querubim, o serafim, o arcanjo. Mas além de existir os anjos, espíritos ministradores enviados por Deus, também existem os anjos maus, que frequentemente são chamados de demônios. Esses anjos maus, quando Satanás saiu da presença do Senhor, porque ele antes era Lúcifer, um anjo de luz, que estava na presença do Senhor, mas o orgulho dele fez com que ele saísse dessa presença e ele levou consigo 1/3 dos anjos que já existiam no mundo criado. E esses anjos que seguem a Satanás, que estão a serviço de Satanás, são chamados de demônios. Então nós vemos que há muitas informações na Bíblia sobre a questão dos anjos. A angelologia também trata a respeito da natureza dos anjos e como eles são constituídos. Como é que será que é um anjo? Como é que será que é a sua natureza? Será que eles são parecidos assim conosco?
Tem algumas passagens bíblicas, inclusive, que apresentam breves descrições de como são certos anjos. Mas ainda há uma discussão entre os estudiosos se essas descrições que nós encontramos, elas devem ser interpretadas como descrições literais ou simbólicas. Mas o ponto básico de concordância nisso tudo, entre todos esses estudiosos e teólogos, é que os anjos são seres espirituais, incorpóreos, eles não têm corpo, apesar de que, em algumas situações bíblicas, inclusive, nós podemos ver que eles assumem extraordinariamente uma aparência física. Mas isso é o que se chama de teofania, quando um anjo ele aparece não de uma forma ordinária, comum, mas de extraordinária. Ele aparece numa aparência física para trazer alguma mensagem do Senhor. Mas essa aparência física é só por aquele momento, naquela situação, naquela circunstância, e depois eles realmente se tornam ou voltam a seu estado original de seres incorpóreos. Agora, qual será a função dos anjos? No geral, os anjos eles são apresentados na Bíblia como seres ministradores que servem a Deus e a seu povo. Você é povo de Deus? Tem anjos para lhe servir. Tem anjos para ministrarem a você, por ordem do Pai, por ordem do Senhor. Então, os anjos são seres ministradores que servem a Deus, eles estão todo o tempo louvando e adorando a Deus, nesse mundo espiritual que eles vivem. E eles também servem a nós, povo de Deus. Então, nós podemos dizer que tem duas principais funções exercidas pelos anjos, que é adorar a Deus e também servir como mensageiros. Nós podemos lembrar naquela passagem lá em Gênesis, onde Abraão viveu a experiência da teofania, ou seja, anjos se manifestaram a ele numa aparência física, aqueles 3 homens que chegaram quando ele estava na porta da sua tenda. 2 foram a Sodoma e Gomorra por ordem do Senhor, para destruir devido ao grande pecado que lá estava sendo cometido, mas um deles ficou na tenda de Abraão e Abraão o serviu com pães e chamou Sara e serviu aquele anjo que naquele momento ele veio em uma aparência física. Isso se chama teofania. Só que depois da experiência, essa aparência física desaparece. O anjo se torna de novo, volta à sua natureza de ser espiritual, incorpóreo. Então, a doutrina de anjos na Bíblia deixa assim bem clara a realidade da existência de anjos caídos também. Porque nós também encontramos na Bíblia e nos evangelhos, inclusive, muitas manifestações de anjos caídos, de demônios que se apossaram de pessoas e que Jesus veio e os libertou daquela influência demoníaca, daquela influência daquele anjo caído. Esses anjos, que são chamados de demônios, eles têm por líder um outro anjo caído, que é Satanás, que era Lúcifer. Quando tudo foi criado, Deus criou não a Satanás, Deus criou a Lúcifer, um anjo de luz, mas que por sua rebelião, por seu desejo de querer ocupar o lugar de Deus, ele saiu da presença de Deus, ele caiu e está na terra
desde aquele momento até os dias de hoje, e ele levou consigo 1/3 dos anjos daquele mundo criado que existia na época. Então, esses anjos caídos estão sob a liderança de Satanás. Então, nós devemos ter muito discernimento na nossa vida, na nossa caminhada, porque nós podemos experimentar influências malignas através desses anjos caídos. Nós podemos ver, observar em outros essa possessão desse anjo caído, desse demônio, destruindo vidas, destruindo famílias, e sempre com o objetivo de tirar a pessoa do caminho do Senhor e levar para o abismo. Então, como toda doutrina bíblica, a angelologia, que é o estudo dos anjos, deve ser estudada, sim, pelos cristãos. E deve ser estudada com muita seriedade, sem medo. Não temos que ter medo do mundo espiritual. Porque se nós já estamos andando com o Senhor, nós temos o Espírito Santo dentro de nós e Ele vai saber nos guiar. Devemos ser, porém, prudentes e não nos lançar em qualquer situação, achando que nós temos muito poder para resolver todas as coisas. Porque Satanás tem muito mais poder do que nós, mas ele não tem mais poder do que o Espírito Santo. Então temos que ser prudentes, mas temos que ter essa consciência de que realmente a angelologia deve ser estudada pelos cristãos, nós devemos tomar consciência desses seres espirituais e entender qual é a sua função, qual foi o objetivo do Pai quando traçou o seu plano e incluiu também os anjos no seu plano divino. Então nós podemos também e devemos ter cuidado, porque essa doutrina dos anjos, ela tem sido também alvo de muitas distorções. Isso nós devemos também ter muito cuidado. E sempre procurar da nossa cobertura espiritual um entendimento maior, tirar dúvidas, colocar o que nós temos visto, a nossa busca, porque isso é muito importante. O mundo espiritual, ele tem um poder muito grande sobre todos nós. E se nós não tivermos o discernimento correto, nós podemos nos envolver de uma forma errada com ele. Então, nós devemos ter o cuidado, principalmente, e é uma recomendação também bíblica, de que nós não devemos adorar anjos. Os anjos adoram e louvam a Deus. Nós devemos adorar e louvar a Deus também, mas nunca louvar ou adorar a anjos. Entender que a função deles é sempre nos auxiliar, nos ajudar, como espíritos ministradores, vindo da parte do Pai. E que eles estão ao nosso serviço, ao serviço do povo de Deus. Então, esse vídeo eu vou parar aqui, mas nós vamos dar continuidade a esse estudo. É um estudo que vai ser superficial, mas se você quiser, depois você pode se aprofundar nesse tema, porque nós não podemos viver aqui na Terra sem ter o discernimento do mundo espiritual. E quando nós temos o discernimento do mundo espiritual, nós começamos a enxergar realmente que esta Terra física, natural, ela é passageira, ela é efêmera, ela não permanecerá. E nós começamos a dirigir a nossa vida de uma outra forma, recebendo essa visão nova do mundo espiritual, onde Deus habita. Então, estamos fazendo uma pequena introdução para você neste dia, e nós daremos continuidade nos próximos domingos com esse tema, trazendo uma visão mais real, mais concreta
desse mundo espiritual que existe ao nosso redor e que muitas vezes nós não percebemos. Um bom domingo para você em família, um dia abençoado na presença do Senhor e nos encontraremos no próximo domingo. Até lá!